Esse vídeo é para aquelas pessoas no qual o parceiro chegou dizendo: eu não quero mais. Acabou. Para mim já deu. Eu quero o divórcio. Eu quero dizer para você que eu entendo a sua dor. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei como está o seu coração, como está a sua mente. E eu sinto muito, muito, muito por isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você gostaria de um milagre nesse momento. E que Deus trouxesse de volta o seu casamento. E é por esse motivo que eu gravei esse vídeo. Para te ajudar neste momento. Para você entender um pouquinho do que te aconteceu. Para que você aceite sem sofrimento. Para que você guarde apenas os momentos bons. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não tem culpa disso. E você precisa tirar esse sentimento de culpa e de fracassado de dentro de você. Você não teve culpa pelo teu casamento, pelo teu relacionamento não ter dado certo. Por mais que você fez o que fez, por mais que você tenha lutado, batalhado, por mais que você tenha se entregado, dado o seu melhor, por mais que você ache que a pessoa não te valorizou, não reconheceu os seus esforços, por mais que você está cheio de mágoas, ao mesmo tempo de ódio, tente entender que para tudo nessa vida existe um porquê e um para quê. Que tudo está nas mãos de Deus. Eu sei que não é fácil passar por uma separação, por um divórcio, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já disseram na vida: se for para me trair, é melhor chegar separando. Se for para me enganar, é melhor chegar separando. Eu prefiro uma separação do que uma traição. Muitos de vocês já não falaram isso? Exatamente. Às vezes, Deus tirou essa pessoa do teu caminho para justamente ela não te trair, para ela não te enganar. Às vezes, a pessoa já não amava mais e você não tem culpa disso. Às vezes, a pessoa não casou com você com tanto amor o quanto você imaginava. E diante da convivência a dois, esse amor foi diminuindo. E chegou um momento que ela percebeu que não tinha amor. E ao invés dela enganar você, trair você, buscar outras pessoas, ela preferiu chegar em você se separando. Pessoas de honra, pessoas de caráter, muitas vezes elas chegam colocando um ponto final antes de se envolver com outra pessoa, antes de buscar outra pessoa. São pessoas que não querem relacionamentos extraconjugais. Então, muitas vezes a separação veio para não te trair, para não te enganar, para não te machucar. Porque hoje você está sofrendo, essa dor vai passar. Ela vai. Mas se você tivesse passado a dor da traição, o tempo de cura seria maior. E quando eu falei para vocês que se não deu certo, a culpa não é sua, é porque esse casamento não foi por Deus. Por isso que a culpa não é sua. Não. Se Deus fala que aquilo que Ele uniu, ninguém separa, se esse casamento seu fosse um casamento realizado por Deus, de acordo com a vontade de Deus, não teria acontecido a separação. Se houve separação, porque não era um casamento de acordo com a vontade de Deus. E Deus, Ele tem uma pessoa para a tua vida, porém é no tempo dele. Porque quando Ele diz na Sagrada Escritura que tudo tem o seu tempo, é porque tudo tem o tempo dele. Às vezes a gente, com a nossa ansiedade, diante da nossa carência, diante dos nossos desejos, dos nossos interesses, a gente não espera em Deus e faz as nossas escolhas. E a gente vive isso.
Só que enquanto a gente está vivendo isso, Deus está nos preparando para a pessoa certa. Mas é no momento certo, é no momento dele. Se quando Deus fala na Sagrada Escritura que o homem pode até fazer planos, mas que o que prevalece é a vontade dele, então isso quer dizer o quê? Que ele permite você viver a sua vida, mas vai chegar no tempo dele que você terá que fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Se Deus tirou alguém da tua vida, porque essa pessoa não foi a pessoa escolhida, não foi a pessoa de acordo com a vontade de Deus. Se o que prevalece é a vontade dele, se o que ele une não separa, e se tudo tem o tempo dele, isso significa que você foi precipitado, ou a pessoa, né? Vocês tiveram essa vida em comum, e lá na frente, Deus tem a pessoa no qual você vai viver o teu relacionamento. Às vezes Deus permite também pessoas entrarem na nossa vida. Para quê? Para essa pessoa trazer para nós um aprendizado. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Se Deus permitiu essa pessoa no teu caminho, é porque você precisava aprender algo com ela, curar algo com ela. De repente, o propósito de vocês era terem filhos. A gente não sabe dos propósitos de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e você também tem certeza. Deus está no controle de tudo. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Porém, muitas vezes a gente sofre muito. Por quê? Porque a gente cria expectativa, a gente tem sonhos. A gente imagina uma vida a dois, um feliz para sempre. Aqueles contos de fada. Aqueles romances que a gente via nas revistas, nos gibis. Aqueles romances que a gente via numa televisão, até mesmo num livro. E a gente foi criando o nosso mundo de Bob, um mundo de imaginação, na expectativa de viver aquele romance, aquela vida de contos de fada. Mas isso só existe em livros, em contos de fadas, em cinemas, em novelas. A vida real é uma vida complicada. E muitas vezes a gente tem comportamentos que destrói o relacionamento. Para que não haja destruição com a pessoa certa, Deus muitas vezes permite alguns relacionamentos antes, para que a gente aprenda lições, para que quando chegar a pessoa certa a gente não cometa esses erros que venham a destruir. Porque o plano de Deus ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável. Aquilo que Deus une ninguém separa. A aliança, gente, deixa eu pegar um anel aqui para eu explicar para vocês. Uma aliança, ela não tem começo, nem meio e nem fim. Uma aliança, ela é contínua, ela não tem rompimento. Uma aliança com Deus, ela é assim. Não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem rompimento. Um casamento que aconteceu pela vontade de Deus é como essa aliança. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É algo para a eternidade. É para sempre. É para sempre. Se houve rompimento, porque não era um casamento de acordo com a vontade de Deus. Deus permitiu, diante das suas escolhas, até mesmo para um aprendizado. Mas não é o casamento para a tua vida. Se esse casamento for um casamento para a tua vida, e hoje vocês estão afastados porque Deus permitiu, vocês ainda podem ter volta. Porque aquilo que Deus une ninguém separa. A pessoa pode até se afastar, mas lá na frente ela volta. Porque a aliança, ela não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem como romper. Às vezes acontece, Deus permitir a pessoa se afastar também para aprender algo, para se curar em algo e depois ele traz de volta. Quantas pessoas aqui que já se casaram, separaram, passado muito tempo, depois voltaram curados. Nós não sabemos do agir de Deus. A única coisa que nós temos a certeza que aquilo que Deus une ninguém separa. Você pode até se afastar, mas no momento certo Deus traz de volta, porque tudo acontece no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Porém, se essa aliança foi feita por Deus, esse casamento foi feito por Deus, não terá meio, nem começo, nem fim. Ele é contínuo, ele é para a eternidade. A pessoa pode até afastar, mas no momento certo Deus traz ela de volta. Deus até permite ela sair da tua vida agora, para curar ela em algo ou curar você em algo.
Vocês precisam curar algo. Às vezes Deus permite um espaço de tempo aqui. Quantas pessoas que separaram e depois de muito tempo voltaram? Eu conheço um casal, gente, que o homem traiu a mulher, se separou, foi viver com outra, não deu certo, viveu com outra, teve uns 4, 5 casamentos, a mulher teve uns 3 casamentos e depois eles voltaram. E hoje vivem felizes, mais do que no primeiro casamento. Voltaram. A primeira vez que eles foram casados, não foram felizes. Hoje são felizes. Por quê? Os dois saíram, os dois aprenderam algo e voltaram. É um casamento, é uma aliança por Deus. Não tem rompimento. Não tem como você cortar no meio. Aquilo que Deus une é assim. Não tem começo, meio e fim. Porém, se esse casamento não for da vontade de Deus, Ele simplesmente vai tirar e vai trazer a pessoa certa para a tua vida no momento certo, no tempo certo, após uma preparação. Por isso, quando a gente entra no casamento, a gente deve perguntar para Deus se é da vontade dEle e esperar a resposta dEle. Esperar em Deus essa resposta e não tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão sem antes vir a resposta de Deus. A gente faz isso através de oração, de jejum, entra numa comunhão com Deus. Você está aí passando por esse processo. Ao invés de você pedir para Deus a pessoa de volta, entrega para Deus e pede para Ele te dar um sinal, pede para Ele te mostrar se essa separação foi da vontade dEle, pede para Ele mostrar se essa pessoa vai voltar para a tua vida, se Ele tem outra pessoa para a tua vida. Pede para Ele te dar um direcionamento. Não peça pelo milagre para Ele reconstruir o seu casamento. Mas entregue nas mãos dEle, porque enquanto você estiver orando, pedindo para Deus para trazer a sua pessoa de volta, muitas vezes você está bloqueando a sua vida da pessoa certa chegar também, da pessoa de Deus. Às vezes Deus fica esperando você se curar para você receber a outra. Às vezes você está tão focado naquela que você não vai enxergar a outra. Então, diante dessa dor sua, entrega para Deus. E diga, seja feita a tua vontade, Senhor, porque vai prevalecer a vontade dEle mesmo. Espera nele, Ele vai te trazer as respostas, Ele vai te trazer as soluções. Você tem que entender que aquilo que Deus faz, ninguém separa. Ninguém. É como aliança, não tem meio, começo e fim. Ela é contínua. Não há separação, não há rompimento. Deus deixou muito bem claro isso na Sagrada Escritura. Aquilo que Ele une, ninguém separa. E se Ele uniu você com outra pessoa, ninguém vai separar. Vocês podem até se afastar agora. Lá na frente vocês voltam. Agora, se Ele não uniu, você pode rezar, você pode fazer promessa. Você vai ficar a vida inteira e não vai ter essa pessoa de volta. Por quê? Não é da vontade dEle. Ele tem algo para você. Então entrega essa dor para Deus. Entrega essa situação para Deus. Entrega a sua vida para Deus. Deixa Ele conduzir. Porque ao conduzir, Ele vai fazer a coisa certa. Você vai viver o melhor de Deus. E se você está passando por essa separação, tente entender que às vezes a pessoa fez isso para te livrar de uma traição também. Preferiu separar do que trair. E às vezes você mesmo pedia isso. Eu prefiro a separação do que a traição. Eu acredito que a maioria prefere isso. Então, tenta ver o outro lado também. Não olhe apenas para você, mas olhe para o outro também. Ficar com uma pessoa no qual não te ama, não tem carinho, não te deseja, também é horrível. Como ficar com alguém que não nos ama? É cruel também isso. Você ficaria com alguém sem amar? Não é ruim? Não é ruim você ter que trair alguém em busca de amor? Nós não temos o controle sobre os nossos sentimentos. Nós não temos o controle sobre os sentimentos dos outros. Nós não temos o poder sobre os pensamentos dos outros, sentimentos dos outros, escolhas dos outros, desejo dos outros. Nós temos o poder sobre a nossa vida. Nós não temos o poder sobre o coração do outro. E nem sobre o nosso coração. Porque eu tenho certeza que nesse exato momento, a coisa que você mais queria era deixar de amar essa pessoa e você não consegue. Por quê? Porque você não tem esse poder. Nós não temos o poder sobre o nosso coração. Mas nós temos o poder de decisões. Poder de escolha. Diante de uma tempestade, a gente tem o poder de escolha, poder de decisão do que fazer. Como reagir? Você tem esse poder de decisão de continuar sofrendo por ela ou
de escolher um caminho no qual você vai começar a viver mais para você e por você. Buscar corrigir os erros em você e se preparar para aquilo que Deus tem para você. Você não precisa lutar contra esse sentimento. Deixa ele lá. Por si só, se não for da vontade de Deus, ele vai sumir. Mas se você escolher ficar sofrendo, você vai ficar apegado a essa pessoa e nunca vai superar isso. Mas se você escolher viver novamente, se você escolher reconstruir após uma tempestade, você vai conseguir superar tudo isso. Porque você vai começar a viver. Quando você começar a olhar mais para você, você vai começar a viver. Você vai entender tudo. E a gente só consegue isso quando a gente confia em Deus e sabe que Ele está no controle de tudo, no comando de tudo. A gente solta esse desejo de querer, de fazer do nosso jeito e aceita a vontade dEle. Aí a gente consegue superar. Superar. Esquecer, você nunca vai esquecer isso. É uma cicatriz que vai ficar ali. Mas você supera e volte a viver novamente. Porque você sabe que tudo isso fazia parte da sua história. E que você tem coisas grandiosas para viver. E que sua vida não pode parar por causa de uma separação, de um divórcio, porque alguém não quis continuar com você. A sua vida continua. Com ou sem a pessoa, ela vai continuar. Não existe só uma pessoa nesse mundo. Da mesma forma que você aprendeu a amar essa, você vai aprender a amar outra. E quando Deus trouxer a pessoa para a tua vida, você vai aprender a amar a pessoa mais do que essa que você amou. E será uma coisa eterna, não uma coisa passageira, porque aquilo que Deus une, ninguém separa. Está sofrendo por traições e eu sei como te ajudar. Acesse o link na bio.